que esse jovem casal fez prova e mostra o quanto eles estão engajados no desafio ou no objetivo de salvar o, ou salvarem o seu casamento. Senhoras e senhores, meninas e meninas, gente grandes e pequenas, eu sou Viomar de Souza e aqui no nosso bate-papo a gente vai sempre falar de motivação, inspiração, desenvolvimento pessoal sob o ponto de vista prático, não simplesmente tratar desse assunto aqui como apenas uma filosofia ou frases de efeito ou algo do gênero. Por questão de privacidade e por não pedir a autorização desse casal para que seus nomes sejam citados, então eu não vou poder identificá-los ou identificá-lo por aqui, mas vou falar de algo prático, uma vez que convivo com ambos os dois, tanto com o rapaz quanto com a moça. E o consideram, aliás, os consideram bastante jovens. E quando eu falo no quanto eles estão engajados em salvar, em resolver o problema do relacionamento, o problema do casamento, eu trago aqui para a mesa, trago aqui para a conversa o quanto os relacionamentos na atualidade estão descartáveis. E eu falo tanto de relacionamento no âmbito amistoso, relacionamento profissional, quanto relacionamento mais particular, mais direto ao ponto, relacionamento conjugal. E você talvez possa até querer, mas não tem como discordar totalmente comigo, que na geração atual raramente se vê alguém que possa contar ou compartilhar dezenas de anos juntos. O relacionamento vai à falência muito cedo. E eu diria ser esse um problema de proporção bem maior do que julgamos. Como assim? O ser humano, você e eu, igualmente, somos seres relacionais. E se nos aprofundássemos nessa questão, eu poderia dizer que somos criados com essa peculiaridade, essa necessidade de se relacionar. Tanto que tem por aí uma poesia que diz assim que ninguém é feliz sozinho. Existem aí os prós e contras dessa afirmação. Eu concordo com algumas ressalvas. É sim necessário você aprender a ser feliz independente de ter ou não alguém em tua companhia. É verdade. Mas eu diria que alguém possivelmente tem maiores possibilidades de felicidade plena e mais bem concreta, eu poderia dizer assim, não tão flutuante, se tiver algum tipo de relação em seu cotidiano, tá? Cotidiano não seria a palavra mais adequada, mas é de fácil acesso. O que eu quero dizer é que em sua existência, possivelmente você será mais pleno se... E vamos lá, não seja apressado em tirar suas próprias conclusões, mas deixe aqui embaixo no comentário se você concorda comigo ou não. A maior possibilidade de você alcançar suas metas e objetivos, ou de você conquistar de forma solitária, ou se você construir boas relações. Deixe aqui, por favor, no comentário o que você acha a respeito do assunto. Particularmente, eu aceitaria, optaria pela segunda opção. As chances aumentam de você alcançar estabilidade e prosperidade se de alguma forma, e eu não estou aqui caracterizando especificamente, mas se você de alguma forma construir relacionamentos saudáveis, certo?
E quando se decide viver como casal, você está, de alguma forma, abrindo mão da vida de caminhar sozinho e construir uma das mais importantes associações que se pode existir. Por quê? Você vai literalmente dividir toda a sua vida e em muitos aspectos, detalhes que antes você jamais abriria precedente ou concederia esse tipo de intimidade a partir do casamento, por assim dizer, vamos ir direto ao ponto, você vai ter que estar disposto a abrir concessões exatamente para esse tipo de associação. E é evidente que, como se trata de uma da sociedade mais estreita que existe no planeta, o relacionamento a dois, o casamento, você precisa estar emocionalmente pronto para entender que, em muitos aspectos, até mesmo a tua privacidade ela é comprometida. Então, se você, quando se trata de relacionamento, ou de casamento, você simplesmente não refletir se você realmente, se é o que você quer. Eu digo se é o que você quer porque, particularmente, eu penso que ninguém nunca, quando se trata de individualidades, você nunca vai estar 100% preparado para conviver com outras pessoas. E veja que eu grifei aqui a questão individualidade. Antes de você ser cônjuge, você é um indivíduo. Então existem particularidades que inerentes apenas ao indivíduo, a você ou a outra pessoa. Existem comportamentos que até então para você era tava tudo bem, ok, ou é normal para você, que para a pessoa com quem você está convivendo, talvez não é aceitável. Então entenda que essas peculiaridades, essas particularidades, talvez possa interferir na forma como você vê o mundo. E eu digo isso porque cada um de nós, se você não ouviu ainda o assunto sobre a questão cosmovisão. Cosmovisão diz muito respeito a como você enxerga o teu mundo particular. Acredite, todo ponto de vista é também a vista de um ponto. Entenda isso. Então, você talvez já tenha inclusive visto aquela analogia do 6 ou do 9. Quem está de um lado está vendo o número 9. A pessoa que está do outro lado da imagem está vendo o número 6. E qual é o grande aprendizado com essa, ou que reflexão podemos fazer a partir dessa questão, a partir de uma simples imagem que está gerando discussão? Não é porque você está certo que a outra pessoa tenha necessariamente que estar errado. Infelizmente, as pessoas fazem do relacionamento, por falta de maturidade, um campo de batalha. A opinião dele tem que subjugar a opinião do parceiro ou da parceira. Ele não chega a um consenso ou a uma ideia de, em algum momento da vida, abrir mão da razão em detrimento da felicidade. E há uma frase que diz algo interessante. Você pode escolher entre estar certo ou em ser feliz. Mesmo porque, claro, às vezes mais num tom de brincadeira do que de verdade, mulheres quase sempre estarão com a razão. Então, se o homem for levar até ao pé da letra a discussão de quem está certo ou quem está errado, isso pode ocasionar certos problemas na relação. Então, a sua relação pode, inclusive, estar abalada simplesmente por uma questão de ponto de vista, quem está certo, quem está errado. E existem duas situações, no meu ponto de vista, dentro do relacionamento que devem ser levadas em considerações.
tem algumas coisas dentro da relação que não podem jamais ser deixadas de lado, porque importa para a manutenção do relacionamento. E outras que precisam ser deixadas de lado. A minha vaidade, o meu egoísmo, essa minha percepção de que eu preciso estar sempre certo, são coisas que precisam ser ignoradas, deixadas para lá. Mas quando se trata de algo que te incomoda muito, por ser com a pessoa que você decidiu viver todos os dias da sua vida, e aqui está um ponto muito importante. Na atualidade, as pessoas estão tratando do relacionamento como se fossem objetos descartáveis. Literalmente, tem pessoas que se casam hoje e amanhã já estão partindo para o processo de divórcio. Então você vê que não há no relacionamento, na relação, algo concreto que traga segurança. E por ignorar, ou levar as relações, banalizar, na verdade, os relacionamentos, as pessoas acabam se machucando e machucando pessoas. E quando não levam isso em consideração, podemos inclusive estar criando uma sociedade doente. Essa é a grande realidade. Doenças emocionais que você não convivia com tanta frequência, quem sabe na década anterior, hoje você tem que conviver com isso. E às vezes o problema é que as pessoas se acham autossuficientes para saírem de um relacionamento que deveriam ou que deveria ser duradouro o suficiente para que houvesse fortalecimento de vínculos e fortalecimento social mesmo, para você estar mais preparado para algum tipo de evento. Uma vez que eu acredito que as relações, sejam quais forem elas, uma relação saudável, ela pode te ajudar, pode contribuir para tuas realizações. A quebra desse vínculo possivelmente vai te trazer problema que vai te tornar mais, eu diria, susceptível a problemas ou algum tipo de fragilidade. E eu acredito que a forma como os relacionamentos são tratados hoje possivelmente vai impactar, vai influenciar em como a sociedade estará mais ou menos saudável. E me diz aí, comenta, sinceramente, você acha que na atualidade, por conta dessa falta de consideração com as relações, a nossa sociedade está mais fortalecida ou está mais fragilizada? Particularmente, eu te diria que a segunda opção, no meu ponto de vista, seria mais assertiva. As pessoas, ou a sociedade hoje, está mais fragilizada porque as pessoas não estão tão determinadas quanto deveriam estar em construir relações de fato fortes, saudáveis, robustas. E, infelizmente, se você, na tua caminhada sozinho, enfrenta problemas, é bem possível que no relacionamento você vai ter problemas duplos. São duas, o casal, como constituição, deixam de ser dois para serem um. Deixam de ser. Não estou querendo dizer com isso que você precisa anular a tua individualidade, mas você deixa de ser dois e passa a ser um casal. Empresas quando se fundem, deixam de ser duas empresas e recebem uma identidade que mais ou menos reflete o que seria duas ideias em apenas uma. Duas empresas, numa fusão, deixam de ser duas e passam a ser uma instituição apenas. E se você olhar tanto no aspecto profissional, quanto no aspecto social, que deixaram de ser dois e passam a ser um, e encara o problema
com determinação, não, o resultado não será outro senão fragilidade. Com certeza, quando duas pessoas saem de um relacionamento, eles, claro, com o tempo, lições podem ser absorvidas e a pessoa pode adquirir uma certa imunidade, pode se fortalecer com o tempo, mas no momento, com certeza não tenha a menor dúvida que os rompimentos tendem a trazer certa suscetibilidade. É assim que eu penso. Se você pensa diferente, pode deixar aqui nos comentários. Também não há problema nenhum, nem por isso vamos criar problemas e nos tornarmos inimigo. A ideia aqui é fortalecer essa comunidade para que, através da troca de experiência, possamos absorver aprendizados que nos tornem mais aptos, mais fortes a encarar a vida como ela realmente precisa ser encarada, e essa é a ideia. Portanto, aqui eu já deixo o convite para que você se inscreva, compartilhe essa conversa também com outras pessoas a quem você julga que de repente vai servir o aprendizado, né? Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal para que você possa fortalecer a ideia que temos de ajudar ao máximo de pessoas. Com a minha forma de pensar, talvez com a absorção de aprendizado, a minha ideia é ajudar você. E juntos, fortalecendo esse vínculo, muito mais pessoas poderão ser auxiliadas. E como eu falei, o que esse casal que eu não estou, por não ter consultado, eu não posso citar os nomes, mas sei o que eles estão passando e a atitude e a decisão que tomaram para que a relação não vá à falência. E o engraçado de tudo isso é que eles entraram em crise ainda na lua de mel. E por falta de uma comunicação fluente, ele até agora, aos 4 anos de relacionamento, eles se casaram em 10 de dezembro de 2021, portanto, né? 2024 ainda, já passam já de 4 anos de relacionamento. E logo em seguida, no segundo ou terceiro mês, eles já entraram em crise. E ele não entendia o que estava acontecendo. E o que eu acho engraçado é que ele se propôs a serem um casal à moda antiga, com direito a deixar bilhetinhos para a moça levar café da manhã na cama. Ah, para algumas mulheres, que sonho, hein? Pelo menos até onde eu sei, esse era o comportamento dele. Ainda assim, de alguma forma, ela o ignorava. E isso, evidentemente, teve, como é que eu posso dizer, consequências na vida sexual. Porque todo grande problema dentro do relacionamento, ou até os pequenos, acaba refletindo também na qualidade sexual do casal. E isso é um problema, já que quando duas pessoas resolvem dividir o mesmo teto ou empreender uma caminhada juntos, sexualmente falando, o ideal é abrir mão de outras relações para fortalecer apenas uma. E se tem problema de ordem sexual, conjunção, carne na carne, dentro do relacionamento, há um perigo muito grande de se abrir concessões ou pensamentos podem vir à mente de, quem sabe, relações extraconjugais. Isso é muito perigoso. Ele não sabia o que estava acontecendo e só 4 anos depois descobriu que o problema simplesmente estava na frustração da moça com a questão financeira. Entenda que quando se trata de casamento, o problema não é seu, nem apenas meu. Eu estou falando quando se trata de cônjuges. O problema é nosso. O problema é das duas pessoas. Quando duas empresas se fundem, o problema não é do sócio 1 ou sócio 2, eu estou fora. Não, o problema é das duas partes envolvidas. E, portanto,
é necessário, se você tomou, eu estou olhando aqui para ver se continua gravando tranquilamente. Deixa eu aproveitar e dar uma olhada também no meu microfone. Você tem que levar em consideração que o problema é das duas partes e precisa ser maduro o suficiente para ter diálogo como duas pessoas inteligentes. E aqui está algo inerente apenas ao ser humano: usar os neurônios, usar o cérebro para tentar resolver a situação de forma adulta. E às vezes tem pessoas que cresceram é, na idade, né, mas não cresceram na mentalidade e, portanto, não estão aptos a conviver com outra pessoa de forma madura, de forma realista. Você precisa, já que você escolheu, e amor é decisão, já que você escolheu confiar em alguém o suficiente para tentar dividir todos os detalhes de tua vida com essa pessoa, você precisa não deixar algumas coisas de lado e ir literalmente empurrando com a barriga. Você precisa ter uma comunicação fluida, você precisa tratar de alguns problemas o quanto antes possível, para que isso não vá acumulando, para que isso não sirva ou não funcione como a sujeira que está embaixo do tapete. Aparentemente o ambiente está limpo quanto deveria estar, mas no fundo existe ali uma sujeira acumulada que pode te trazer sérios problemas. Não faça do teu sentimento um saco de lixo. Você precisa estar cuidando das tuas emoções. Se você vai colocando lixos emocionais aí dentro desse ambiente, pode ter certeza que cedo ou tarde isso vai ter reflexo e isso pode ser muito perigoso. O fato é que, por algumas circunstâncias da vida, essa represa estourou dentro do relacionamento desses dois a quem estou me referindo. A represa explodiu para esse casal. Aquilo que estava sendo guardado veio à tona e eles passaram por um quase divórcio. Só que, como eu estou te falando, eu quero aplaudi-los, porque como se trata de casais jovens, na atualidade não se preserva ou não se escolhe fortalecer os relacionamentos. Deu certo bem, não deu, até que o divórcio separe, tudo bem. A verdade é que eles estão engajados em salvar o relacionamento deles. Eu achei isso muito nobre, inclusive. Sai moscar. E aí, o que eles estão fazendo? No último sábado, eu estou gravando dia 23, se não estou muito enganado, segunda-feira. No sábado anterior, ela teve a sua primeira consulta com o psicólogo ou a psicóloga, não sei, que vai tratar do assunto dos dois. E a primeira sessão dele acontecerá na próxima quarta-feira, contando do momento que eu estou gravando esse vídeo, e com certeza a data e hora vai estar na etiqueta do mesmo. Então veja que eles encararam, resolveram, entraram em acordo para tratar da questão e tratar na sua raiz, porque todos nós, principalmente na atualidade, estamos suscetíveis a problemas de ordem emocionais. E se você não decidir tratá-lo, pode ter certeza que cedo ou tarde isso aí vai refletir e pode fazer muito mal para essa sociedade tão importante que é o relacionamento. Pense nisso.